Sabe aquela sensação assistindo ao filme de ação, tipo James Bond? Sei bem. O herói tá pendurado num penhasco e, de repente, você olha pra sua mão e ela tá suando. Seus músculos estão tensos. Como se fosse você ali, né? Exato. Ou quando aquela aranha gigante sobe no braço dele e você sente um arrepio na espinha. Sim, é uma reação física imediata. É, e a gente nem para pra pensar, mas por que o nosso corpo reage a algo que a gente sabe conscientemente que não é real? Que está acontecendo com outra pessoa, numa tela. Essa pergunta é ótima para a gente começar porque ela vai direto ao ponto do que a gente vai explorar hoje. E esse fenômeno não é só no cinema, sabe? E acontece no dia a dia. O tempo todo. Pensa assim, você chega no trabalho, dá bom dia para um colega, ele sorri de volta, mas tem algo no olhar, uma hesitação na voz. E você simplesmente sabe que ele não está bem. Exato. Como a gente faz essa leitura? É quase como se prever o funcionamento de outro cérebro fosse, em muitos casos, mais fácil do que prever o resultado de um lanço de dados. Parece mágica, mas não é. Definitivamente não é. E para guiar essa nossa conversa, a gente vai se basear nas ideias e nos estudos de um livro assim fascinante do neurocientista Christian Casers. Certo. Ele mergulha de cabeça na base neural da empatia e tudo começa com uma descoberta que mudou o jogo. Os chamados neurônios espelho. É isso. E a nossa missão aqui é tentar entender o que são esses tais circuitos compartilhados no cérebro. E como eles não só ajudam a gente a entender o que os outros fazem, mas, e aqui está o pulo do gato, a sentir o que eles sentem. Certo, então vamos para a cena do crime, o momento da descoberta. A história é incrível. Aconteceu em Parma, na Itália. Num laboratório que estudava o cérebro de macacos. Isso. E os cientistas tinham um neurônio específico lá no córtex pré-motor, que eles já conheciam. Ele disparava como um alarme toda vez que o macaco pegava um amendoim. Pegou o amendoim, o neurônio dispara. Soltou, ele silencia. Um padrão super claro. E até aí, tudo normal, né? Sim, era o esperado. O córtex pré-motor é a área que planeja movimentos. Então, faz todo sentido um neurônio ali se ativar quando o macaco vai pegar alguma coisa. Só que aí vem o acaso, o momento eureka que ninguém planejou. Foi um acidente completo. Um dos pesquisadores, ali na frente do macaco, pegou um amendoim para ele mesmo. E o que aconteceu no cérebro do macaco foi inacreditável. Aquele mesmíssimo neurônio. Disparou, com a mesma intensidade, sendo que o macaco estava completamente parado. Não mexeu um músculo. Imagina o choque na sala de controle. O cara só foi pegar o próprio lanche e, de repente, o monitor do cérebro do macaco acende. Foi a primeira vez que viram essa ponte, né? Essa ligação direta entre observar e fazer, dentro do cérebro. É como se o cérebro do macaco estivesse ensaiando a ação só de olhar. Exato. O livro usa uma analogia ótima para a gente entender isso na prática. Imagine ver alguém comendo um pedaço de chocolate. Para o nosso cérebro, isso não é só uma imagem, um vídeo. A visão da pessoa comendo se conecta na hora com o nosso próprio repertório motor de comer chocolate. A gente quase sente o gosto, a textura. Exato. A ação que a gente observa ganha um significado que é corporal, é visceral. Não é um pensamento lógico do tipo, passo 1, vejo a pessoa comendo, passo 2, acesso o meu banco de dados sobre o chocolate. É uma simulação interna, automática e imediata. Perfeito. O cérebro não está pensando sobre o chocolate. Ele está pré-ativando a experiência do chocolate. Entendi. E o autor faz questão de frisar um ponto importante aqui. Não estamos falando de células mágicas isoladas. O termo neurônio espelho pode até enganar um pouco. O que existem são circuitos compartilhados. Certo, essa parte dos circuitos pode ficar meio abstrata. Como a gente pode visualizar isso? Pensa assim, não existe uma célula de futebol no seu cérebro. O que existe é um padrão de ativação. Ok. Quando você vê uma bola, os neurônios ligados à forma redonda, à cor, disparam. Quando vê alguém chutando, os neurônios motores, ligados ao movimento da sua própria perna, também disparam, só que mais fraco. Ah, entendi. O circuito compartilhado é a conexão que o cérebro cria entre esses dois padrões, o visual e o motor. É a conexão que importa, não a célula em si. Certo. Isso clareia bastante. Estamos falando de redes, de padrões. Então tá. O cérebro simula um movimento. Mas
Peraí. Emoção é muito mais complexo que pegar um amendoim? Né? Muito mais. Se eu vejo alguém com uma expressão de nojo, meu cérebro também simula o quê? O gosto de manteiga rançosa na minha boca. Como isso funciona? Essa é a pergunta de $1 milhão. E é aí que a pesquisa fica ainda mais impressionante. Vamos lá. Para investigar isso, colocaram pessoas numa máquina de ressonância magnética. Na primeira fase, fizeram os participantes sentirem cheiros realmente nojentos. Tipo queijo podre e essas coisas. Exato. E, como esperado, uma área bem específica lá no fundo do cérebro, chamada córtex insular, acendeu. Essa área é tipo o nosso centro de sensações viscerais. Nojo, dor interna, sabe? Ok, até aí lógico. Sentiu o cheiro ruim, a área do nojo acendeu. Agora vem a parte genial. Depois, os mesmos participantes apenas assistiram a vídeos de atores fazendo caretas de nojo. Eles não sentiram cheiro de nada, só viram a expressão facial de outra pessoa. E o resultado é de cair o queixo, né? Totalmente. A mesma área do cérebro, o córtex insular, acendeu com a mesma intensidade. Exatamente. Só de ver a careta de nojo, o cérebro dos participantes reagiu como se eles mesmos tivessem provado algo estragado. Que loucura! Isso é bizarro. É. O cérebro não estava só entendendo que o ator sentia nojo. Ele estava, num nível neural, recriando a sensação. Isso é a base do tal contágio emocional. É a base biológica para isso. Quando você está perto de alguém muito triste e, do nada, você começa a se sentir meio para baixo, não é só imaginação. É o seu cérebro espelhando o estado emocional do outro. E tem evidências clínicas disso, né? O livro menciona um caso. Sim, o caso do paciente NK. Ele teve justamente essa área, o córtex insular, danificada por um AVC. E qual foi o resultado? Chocante. Ele conseguia reconhecer rostos, mas era incapaz de identificar a expressão de nojo. E mais, ele mesmo não conseguia mais sentir nojo. Uau! Ou seja, para a gente entender uma emoção em outra pessoa, nosso cérebro precisa, primeiro, mapear essa emoção nas nossas próprias sensações corporais. Ele simula para entender. Essa ideia de simulação para entender. Nossa, isso tem consequências gigantescas para a forma como a gente aprende. Sem dúvida. Aprender observando é, talvez, o que mais define a cultura humana. E esse sistema parece ser a chave de tudo. O autor cita o princípio de Hebb, que é uma regra de ouro da neurociência. Neurônios que disparam juntos conectam-se. É a base de todo aprendizado e memória. E a aplicação disso no desenvolvimento infantil é linda. Como assim? O autor descreve como os bebês passam meses hipnotizados pelas próprias mãos. Eles ficam ali, olhando, enquanto mexem os dedinhos. Parece só uma distração, né? Parece, mas o que está acontecendo ali é um treinamento cerebral intensivo. Cada vez que o bebê move a mão, neurônios motores disparam. Ao mesmo tempo, os neurônios visuais que veem a mão se mover também disparam. E como eles disparam juntos? A conexão entre eles fica cada vez mais forte. O bebê está literalmente construindo e calibrando o próprio sistema espelho. Que incrível! Então aquele passatempo do bebê é, na verdade, a construção da base neural para empatia. Isso me lembra de um experimento genial que o livro descreve, com bebês de 3 meses. O experimento das luvas de velcro é espetacular. Eles ainda nem conseguem pegar as coisas direito nessa idade. Exato. Eles dividiram os bebês em 2 grupos. O primeiro, o de controle, só observou um pesquisador pegar uma bola. Depois, viram 2 cenas. Ou a pessoa pegava um ursinho, um objeto novo, ou pegava a mesma bola, mas por um caminho diferente. E para eles tanto faz. Exato. As 2 cenas eram igualmente novas. Eles olhavam para as 2 pelo mesmo tempo. Mas com o segundo grupo, eles fizeram uma pequena mágica antes. Uma mágica genial. Antes do teste, os bebês desse segundo grupo brincaram com umas luvas de velcro. Qualquer coisa que eles tocavam grudava na luva. Que ideia fantástica! É quase uma trapaça para dar ao cérebro do bebê uma experiência que ele ainda não consegue ter sozinho. E o resultado dessa pequena experiência foi transformador. Depois de brincar com as luvas, esses bebês foram para o mesmo teste de observação. E o comportamento deles mudou completamente. O que aconteceu? Eles olharam por muito mais tempo quando o objetivo da ação mudava.
Ou seja, quando o pesquisador pegava o ursinho em vez da bola. E a mudança no caminho da mão. Quase não ligaram. Isso é profundo. Mostra que eles não estavam mais vendo só um movimento. Eles estavam entendendo a intenção por trás do movimento. E essa capacidade nasceu de uma experiência corporal deles mesmos. Exatamente. E essa mesma lógica de associar o que se vê ou ouve com a própria ação motora parece se aplicar a algo que a gente considera puramente mental, a linguagem. Certo. A famosa área de Broca, essencial para a gente conseguir falar. Fica adivinha onde? No córtex pré-motor. A mesma vizinhança dos neurônios espelho. Não é coincidência. Provavelmente não. A teoria é que, quando ouvimos alguém falar, nosso cérebro ativa sutilmente os mesmos programas motores que usaríamos para produzir aqueles sons. E o balbucio dos bebês? Pode ser o equivalente a eles, observando as próprias mãos. Eles fazem sons e se ouvem, associando a produção motora com a percepção sensorial. Estão construindo, tijolo por tijolo, um sistema espelho para a linguagem. Tudo isso pinta um quadro de uma conexão muito profunda, quase automática, entre as pessoas. Mas aí eu ligo o noticiário e a conta não fecha. Se somos tão empáticos por natureza, de onde vem a maldade? E os psicopatas, eles não têm esse sistema funcionando? Essa é a grande questão, o lado sombrio do tema. E a resposta que o material nos dá é muito reveladora. Os psicopatas não têm uma incapacidade de sentir empatia. Não. O que eles têm é uma ausência da tendência espontânea de sentir. Eles entendem as regras sociais de forma fria, intelectual, como se estivessem lendo um manual. Mas eles não sentem a dor que causam. A não ser que se esforcem para isso. É isso. Exato. Um estudo mostrou isso de forma clara. Quando mostraram imagens de pessoas sentindo dor a psicopatas, a atividade nos circuitos compartilhados deles era baixíssima. O cérebro não espelhava o sofrimento. Nada. No entanto, e aqui está o ponto-chave, quando os pesquisadores deram uma instrução explícita. Agora, tente sentir o que essa pessoa na foto está sentindo. A mágica aconteceu. A atividade cerebral deles nos centros de empatia se normalizou. Ficou parecida com a de um cérebro neurotípico. Que loucura! Então, o interruptor da empatia existe no cérebro deles, mas está no modo manual, precisa de um comando consciente para ligar. Exatamente. E mesmo em cérebros que não são de psicopatas, esse interruptor nem sempre está ligado. A empatia é seletiva. É modulada. O autor propõe um dilema moral que deixa isso bem claro. Por que ver um homem sangrando na estrada e não parar para ajudar nos parece monstruoso, enquanto não doar R$50 para uma instituição que salvaria dezenas de vidas na África parece, para muita gente, aceitável? É uma boa pergunta. A lógica diria que salvar dezenas de vidas é mais importante. A lógica sim, mas nosso cérebro não funciona só com lógica. A explicação neural é que a presença física imediata do sofrimento ativa nossos circuitos de uma forma visceral. O sofrimento distante é abstrato, é um número. E essa seletividade foi testada, né? Naquele estudo com os choques elétricos? Exato, o estudo de Tanya Singer. Primeiro, os participantes jogavam com 2 atores. Um era justo, cooperativo, o outro era um trapaceiro. Ok. Depois, na máquina de ressonância, os participantes observavam esses 2 atores recebendo choques. E os resultados, especialmente divididos por gênero, são chocantes. Sem trocadilho. São. Nos participantes homens, quando eles viam o jogador justo levando choque, os centros de empatia do cérebro acendiam. O esperado. Coitado, ele está sofrendo. Mas, quando eles viam o jogador injusto, o trapaceiro, levando choque, a empatia sumia. Pior, as áreas que acenderam foram centros de prazer. nossa, Eles sentiram satisfação em ver o sofrimento do outro. A empatia foi desligada e substituída por um sentimento de justiça foi feita. uau! O julgamento social sobrepôs o instinto empático e nas mulheres como foi? Bem diferente. O sistema de espelhamento da dor foi ativado nos 2 casos, tanto para o jogador justo quanto para o injusto. A reação empática delas foi menos influenciada por esse julgamento. Exato. O material especula sobre raízes evolutivas, ligadas a diferentes papéis sociais. Mas é uma área complexa, claro. Certo.
Bom, vamos tentar amarar tudo isso. A gente começou com uma reação boba a um filme do James Bond e acabou descobrindo um sistema super complexo no cérebro que nos conecta. Num nível muito fundamental. Vimos como esses circuitos compartilhados, os neurônios espelho, são a base para entender ações, para o contágio de emoções, para aprender e talvez até para a origem da linguagem. Exato. Se tem uma grande conclusão de todo esse material, é que as fronteiras entre o eu e o outro são neurologicamente muito mais borradas do que a gente imagina. É uma ideia vertiginosa. As mesmas áreas do cérebro que a gente considera o centro da nossa individualidade. Nosso sistema motor, nossos centros emocionais, estão o tempo todo refletindo, simulando e, de certa forma, vivenciando o que acontece com as pessoas ao nosso redor. O que nos deixa com uma última provocação, né? Sim, um pensamento final para quem nos ouve. Se os nossos cérebros estão constantemente simulando as experiências dos outros, a ponto de a dor de um inimigo poder se tornar o nosso prazer, onde exatamente termina a influência dos outros e começa o nosso verdadeiro eu?